Sejam muito bem-vindas à nossa live de um exército de transfiguradas no Senhor. Se você está chegando aqui por esses dias, nós fazemos um propósito de oração e jejum todo mês. Todo mês a gente faz um propósito de orar, de jejuar, de buscar o Senhor. Todo mês a gente tem esse hábito. Oração, jejum, leitura de um livro para você sair de um processo de ignorância. Tem crente que não lê, gente. Não lê. E a palavra de Deus diz: meu povo perece porque falta conhecimento. Aí a gente separa um livro da Bíblia também pra gente estar lendo, meditando, se envolvendo. Então, assim, ano passado a gente leu 12 livros e esse ano nós estamos no terceiro, né? E eu creio que Deus está falando conosco, Deus está ministrando os nossos corações. Ontem lá no grupo, alguém colocou, né, como que Deus ministrou a respeito de Gálatas no coração dela. E é isso, é compartilhar aquilo que Deus está ministrando no seu coração. Compartilha no seu story, compartilha no seu feed, compartilha com outras pessoas. Manda uma mensagem, fulano, olha, eu li a palavra aqui, Deus falou comigo, assim, 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 né? Tô passando aqui para compartilhar. Sabe por quê, queridos? Você não é uma represa. Você é um rio de Deus, você é águas vivas do Senhor que fluem do seu interior. Aquilo que você está aprendendo, aquilo que Deus está trazendo para o seu coração, as experiências, os testemunhos que Deus está colocando em você, é para que outras pessoas possam ser curadas, restauradas, transformadas e alinhadas no Senhor. Ontem a gente chamou rapidinho no final aqui Pati, né, que eu conheci ontem aí, e ela falou assim: pastora, né, eu falei ali, tomara que alguém foi tocado. Com certeza, eu tenho certeza absoluta, né, que quando ela falou a respeito do testemunho dela, das mudanças, né, que ela se posicionou a tomar, eu tenho absoluta certeza que pessoas foram tocadas. E todas as vezes que a gente testemunha a respeito da palavra, pessoas estão, queridos, sendo ministradas. Às vezes uma pessoa. E a Bíblia, ela diz assim que uma pessoa, ela tem um valor assim imensurável. Então, Jesus pagou o preço por essa pessoa que você ministrou o coração dela, que Deus te chamou para poder ministrar o coração dessa pessoa. E nessa manhã, eu quero convidar você para adorar o Senhor. Nós estamos aí em 5 dias só de jejum, 5 dias de oração, 5 dias para a leitura do livro. O livro é Bom Dia Espírito Santo. Pastor, a gente leu esse livro ano passado. E eu não tenho problema, não. Tem livro que eu leio todo ano. Tem um livro chamado Quarta Dimensão, que eu leio ele umas 2 vezes no ano. Tem um livro chamado Andar no Espírito, Andar no Poder, que eu devo ler umas 2 vezes no ano também, ou mais, tá? Então, gente, repetição é a mãe do aprendizado, né? Quando você se coloca numa posição de colocar o seu coração para aprender, né? Você vai crescendo, você vai desenvolvendo, você vai aprendendo no Senhor. E é muito comum as pessoas gostarem o tempo inteiro de coisa nova, né? Eu quero coisa nova, eu quero coisa nova, eu quero coisa nova. Só que o que adianta você entrar no novo se você ainda não coloca em prática aquilo que você já aprendeu? Então eu acredito que a prática, né, a repetição é essa mãe do aprendizado, e nós precisamos de fato aprender todos os dias. E às vezes Deus, ele vai repetindo, sabe para quê? Para que a gente coloque em prática, porque tem muita coisa que você sabe, né? Você é igual um Aurélio, uma biblioteca, né, de tanta sabedoria. Sabedoria não, conhecimento, de tanto conhecimento que você tem. Mas esse conhecimento, ele não é prático, e é por isso que ele não muda a sua vida, tá? E conhecimento não muda a nossa vida. Conhecimento não nos transforma. Não. O que nos muda e que nos transforma é a prática desse conhecimento. Meu povo, hoje, eu creio que o Senhor tem uma palavra de vida, de esperança. Ele sempre tem essa palavra para as nossas vidas. E hoje vai ser uma palavra que nem eu nunca tinha prestado atenção nela.
E eu leio a Bíblia todo ano, né? Eu leio a palavra de Deus e assim, aquela leitura geral, mas eu leio também aquelas leituras de meditação, né? Mas hoje eu estava no meu devocional e por fim, no processo, eu encontrei essa palavra e essa palavra ela ministrou no meu coração e eu creio que ela vai ministrar no coração de algumas pessoas que estão aqui. Nesses dias nós estamos num propósito de jejum, oração, de busca e principalmente esse propósito, queridos, é por intimidade, comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Eu sei que nós precisamos de muitas coisas. Precisamos de porta aberta, precisamos de bondade do Senhor, de misericórdia de Deus. Precisamos muitas vezes de cura, precisamos de restauração, precisamos às vezes de um milagre, de repente do Senhor. Meu Deus, quantas coisas nós precisamos. Mas eu quero te dizer que nós precisamos de muitas coisas, mas do que nós mais precisamos é da presença daquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Você pode ter tudo. Você pode crescer emocionalmente, você pode ter uma inteligência emocional maravilhosa, poderosíssima, né? Você pode ser uma pessoa que tem as suas finanças, assim, poderosíssimas no Senhor, né? Uma pessoa próspera em muitas áreas da sua vida, mas se você não for, né, próspero na sua alma, se você não for próspero no Senhor, Paulo, ele diz assim, eu oro, uma das cartas ele fala assim, eu oro para que vocês sejam prósperos, para que vocês prosperem, assim como vocês prosperam na sua alma, assim como vocês prosperam, né, espiritualmente falando, que vocês possam prosperar em outras áreas. Queridos, e eu trabalho com desenvolvimento, eu trabalho com treinamento e eu acredito que tem 3 pilares que Deus escolheu, né? Lá a gente trabalha 11 pilares. A gente trabalha 11 pilares da vida de alguém, a gente traz foco nisso, de desenvolver, de crescer. Mas eu lembro que um dia, eu orando, né, e eu falei, Senhor, é muita coisa, 11 pilares para você dar foco, para você crescer, para você desenvolver, é muita coisa, Pai. É muita coisa para você desenvolver, é muita coisa para você crescer. E ali, enquanto eu falava com o Senhor, né, Deus falou assim, não, Sumaí, presta atenção. Esses 11 pilares que vocês trabalham dentro desse processo aí, eu resumi eles para você. Eu resumi. Tá resumido. Só que a gente é quem complica tudo, né? O Thales Roberto, ele até canta lá no louvor dele, né? Que é fácil demais viver em paz. A gente é quem complica tudo. E às vezes, queridos, a gente complica mesmo, né? E ali o Senhor falou assim comigo, Sumaí, eu já deixei uma coisa muito prática para vocês. Que é cuidar do espírito, da alma e do corpo. Vocês são um ser triuno. Vocês precisam cuidar do espírito, da alma e do corpo. Agora presta atenção no espírito, na alma e no corpo. Os 11 pilares estão aí dentro, sim ou não? Eu falei, tá aqui dentro, Senhor. Ó, tá aqui dentro, Pai. Espírito, alma e corpo. Os 11 pilares, eles estão totalmente interligados no espírito, na alma e no corpo. Então a gente precisa desenvolver espírito, alma e corpo. E nessa manhã a palavra de Deus para nós está em Números, capítulo 10, o versículo 29. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra. Seja bem-vindo ao clube. Eu também não. Números 10, versículo 29 a 30. Olha só essa palavra aqui. Então Moisés disse a Obabe. Olha o nome do homem. Quem já ouviu falar desse homem, Obabe? Eu nunca vi.
E eu já li várias vezes, mas eu não tinha prestado, sabe? Eu não tinha tido consciência de Hobabe até hoje. Mas, ó, hoje alguma coisa me pegou lá quando eu li, né? Então Moisés disse a Hobabe, filho do medianita Reuel. Reuel eu sabia, né? Que é o sogrão lá de Moisés. Sogro de Moisés. Cara incrível, assim, meu Deus. Esse aqui é um treinador nato. Ele treinou Moisés de uma forma sobrenatural. Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse, eu darei a vocês. E Moisés disse para ele, venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. E ele respondeu, não irei. Voltarei para minha terra e para o meu povo. Voltarei para minha terra e para o meu povo. No 31, Moisés ele continua insistindo. Ele diz assim, por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto. E pode ser o nosso guia. Se você vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Tudo que o Senhor nos der, nós vamos partilhar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa manhã, enche o nosso coração, que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, mas que o Senhor possa ministrar aos nossos corações e que o teu nome seja engrandecido e glorificado nesse lugar, no nome de Jesus. Queridos, essa palavra, ela fala de oportunidades. Presta atenção. Números 10, versículo 29, eu li até o 32. Essa palavra fala de oportunidades. Eu quero dizer para você que nessa manhã, não perca as oportunidades. Presta atenção de novo, né? Hoje eu vou ser bem breve. Daqui a pouco eu vou estar em outra live. Você pode ir para lá, vai ser mega top, sobrenatural. Em nome de Jesus, eu vou estar com Flavinha daqui a pouquinho, né? Ela começa a live dela. Então hoje eu vou tentar ser breve, que não é uma coisa que eu tenho muita habilidade na coisa do breve. Mas Deus vai me dar essa habilidade em nome de Jesus. Olha só, essa palavra, e você que entrou aqui hoje, não perca oportunidades. Não perca oportunidades. Oportunidades, queridos, elas estão muitas vezes elas aparecem na nossa vida e às vezes ela nunca mais aparece de novo. Para esse homem chamado Hobabe, ela apareceu uma única vez. E é a única vez que esse homem aparece aqui na Bíblia. E nunca mais, o nome dele é citado. Nunca mais ele aparece. Nunca. Aqui acaba um processo de oportunidade. E eu já falei nas lives, mas eu quero falar hoje a respeito do tempo oportuno. O tempo hábil. Portais celestiais. Esse assunto ele é muito longo, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas eu quero me ater a oportunidades que muitas vezes Deus permite e Deus bate na nossa própria porta para que nós venhamos entender. Só que outro dia eu entendi também que Deus não dá chaves para quem não reconhece portas. Às vezes a gente tá falando, Senhor, vem, Pai, me dá uma oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, abre uma porta. Quer dizer, eu tenho entendido que quando nós oramos, Pai, abre uma porta, Deus nos dá uma chave. Deus, em nome de Jesus, abre a porta financeira. Deus te dá uma ideia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu estou num caos emocional. Deus manda eu. Ó, cheguei. Tô abrindo uma mentoria.
Ok? Olha só como que as coisas são. Só que às vezes, queridos, nós perdemos oportunidades. Só que às vezes nós perdemos, presta atenção, o tempo hábil. Nós perdemos os portais celestiais. E eu sou uma pessoa que eu não falto culto. Só se eu... E aqui em casa também ninguém falta. Por livre, espontânea pressão ou vontade. Não tem opção. Não tem a opção de... Ai, hoje não vamos no culto. Não tem isso. Não existe. Nunca existiu. Nunca. Never. Eu tô lá. Eu tenho minha responsabilidade. Se eu for passear, se eu for viajar, se eu estiver de férias, aonde eu estiver, eu vou no culto. Ah, você não conhece, não importa. É o mesmo Deus que tá lá ministrando, falando, operando. Entende? Oportunidades. Sabe por quê, queridos? Às vezes um culto que você não foi. Um portal celestial se abriu naquele lugar. Um mover sobrenatural aconteceu naquele lugar. E você ficou de fora. Sabe por quê? Porque você perdeu a oportunidade de estar aonde que Deus queria que você estivesse. Tem um homem que todo mundo fala a respeito da incredulidade dele, né? E às vezes as pessoas precisam ver para acreditar. Só que no reino de Deus você precisa crer para poder ver. E oportunidades, elas batem, às vezes na nossa porta. Bate, mas é muito raro. Normalmente você precisa ir atrás, você precisa criar oportunidades. Só que nessa manhã, essa palavra muito específica aqui fala a respeito de uma oportunidade que bateu na porta de um homem chamado Obabe. Um homem que ele não fazia parte do povo de Deus. Ele era de um povo de Midian, chamado Midianitas, que depois é conhecido como os inimigos do povo de Deus, né? Por muitas situações, o povo de Deus luta contra os midianitas. Nós temos relatos a respeito disso. Só que um homem que era inimigo, um homem que não fazia parte do povo de Deus, um homem que nunca faria parte da promessa de Deus para a vida dele. Na vida dele aparece alguém diferente, chamado Moisés. Moisés, queridos, ele foi levantado por Deus para que ele fosse um libertador. Um libertador. Eu não sei se você sabe, mas tem pessoas com a unção de libertador. Tem pessoas que têm unção de libertador financeiro. Aquele homem chamado, que eu gosto muito de ouvir ele, e eu falo sempre da experiência que eu tive com ele, chamado Mike Murdock. É um cara incrível. Qual é a unção de Mike Murdock? Libertador financeiro. Qual era a unção que estava sobre a vida do Myles Munroe? Era um libertador de mentalidade para que a gente conseguisse enxergar o reino de Deus. Qual era a unção de Billy Graham? Um libertador do inferno. Qual era a mensagem de Billy Graham? Salvação. Ele veio te salvar. Ele veio te libertar. Qual é a mensagem de Benny Hinn, queridos? Cura. Cura. Ele é o Deus que cura. Então, Deus, ele tem chamados específicos na nossa vida. Só que, quando eu li a palavra e quando eu leio a palavra, eu disse para Deus, Senhor, eu não quero um pedaço, não. Não quero, não. Eu quero negócio tudo. Eu quero tudo. Eu acredito que o Espírito de Deus que vive em mim é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele que prospera, é Ele que faz crescer, é Ele que gera transformação. Então eu não quero ser só uma libertadora em uma área, não. Eu quero, quando eu lidar com alguém, que essa pessoa viva processos de libertação em todas as áreas da vida dela, em nome de Jesus.
Jaciene falou, eu ouvi nessa palavra, nunca mais eu perco um culto. Glória a Deus, coisa linda, gente. É verdade, gente, eu não tô brincando. Tem portais celestiais que se abrem naquele dia. Tem respostas que vêm naquele dia. Tomé faltou o culto. Não foi no culto. O que aconteceu no dia que Tomé não foi? Jesus apareceu pela primeira vez aos seus discípulos. Pastora, mas depois Jesus apareceu só para Tomé. Não importa. Não importa. Apareceu depois para lidar com a incredulidade dele. Mas a primeira experiência só teve quem estava no culto. A primeira experiência só teve quem se propôs a não sair do lugar onde ele tinha determinado para você estar. E às vezes, queridos, nós estamos fora do lugar aonde Deus determinou para que nós estivéssemos. Ontem nós cantamos um louvor que fala: no santo lugar eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Tem lugares, e eu não falo às vezes de lugares físicos, mas lugares espirituais que Deus quer nos encontrar. Oportunidades, portas que se abrem. Ontem uma aluna minha mandou mensagem pra mim e falou assim, uma aluna lá de Portugal, depois ela vai assistir que o fuso horário dela é diferente, ela fica doidinha depois pelas lives. Ela falou assim, pastora, fiz uma autoavaliação da minha jornada aqui, né? A gente se encontrou ano passado. Ela já veio aqui testemunhar. A gente se encontrou ano passado e ela falou assim, fiz uma autoanálise aqui. Pastora, eu saí do túnel de bosta, eu tô vivendo uma outra vida. E ela contando, né, o que ela tá vivendo. Ela falou, olha, minha vida não tá perfeita, pastora, porque eu quero voltar pro Brasil. Eu quero ter a proximidade com os meus pais, o calor humano. Eu não gosto do frio. Mas mudou tudo. E aí eu falei com ela assim, eu falei, lindona, eu fico feliz demais por você, né? E eu fico mais feliz ainda porque eu insisti que você entrasse no processo de mentoria e que você vivesse esse processo. Mas às vezes eu não consigo explicar para as pessoas o que é o processo. Às vezes eu não consigo explicar para as pessoas o que vai acontecer dentro de um processo que ela vai viver. Às vezes eu não consigo explicar que elas precisam. Gente, você precisa disso. Você tá entendendo? Você precisa desse negócio. E ela falou assim, pastora, eu sei explicar a mentoria. A mentoria é o poder. O poder de Deus para a transformação. Eu falei, gostei dessa explicação. Gostei. Mas o nome disso, o que aconteceu com essa moça, sabe o que foi, queridos? Oportunidade. Eu tava no dia de iniciar a mentoria. Eu lembro até hoje, era final da tarde. Eu tinha chegado do Muay Thai e tava indo tomar banho correndo para poder ir fazer a mentoria. Já tinha meio que, já tava na hora. Ao final da tarde já. Uma média de 2h30, mais ou menos, seria já a mentoria. E ela entra em contato comigo, a gente começa a conversar. E o Senhor disse pra mim assim, insiste. Eu quero que você insista. Eu falei, Senhor, tá em cima da hora, né? O Senhor falou, insista. Eu quero que ela entre, insista. Eu falei, ok, vamos insistir. Então me dá uma tática pra insistir, né? Pelo menos. E o Senhor falou assim, manda pra ela o vídeo da psicóloga dos Estados Unidos. O que ela viveu aqui dentro. Manda pra ela. E eu mandei. Quando eu mandei pra ela o vídeo, eu acho que foi um checkmate, né? Ela tinha visto um vídeo meu, cheio de correntes nos braços, contando da minha história. E aquilo chamou a atenção dela e ela me procurou. Essa mulher, ela nunca tinha assistido basicamente nada. Mas o que aconteceu naquele dia? Eu insisti, porque o Espírito Santo disse que era para eu insistir. Naquele dia, eu mandei o vídeo, que Deus disse que era para eu mandar o vídeo. E naquele dia, faltando 2h30, 3 horas mais ou menos, para começar a mentoria, aquela mulher entrou. Aquela mulher entrou. E ela já contou aqui, tem a live, ela e o marido, né, falando o que aconteceu no processo que ela vivenciou. Moisés
ele foi um enviado de Deus para libertar o povo de Israel. Só que na hora de libertar o povo de Israel, Moisés deu a oportunidade para um homem chamado Obabe. E ele disse assim: estamos partindo para um lugar que Deus nos deu, para um lugar que Deus nos enviou. Porque lá Deus nos deu uma promessa de coisas poderosas, de coisas maravilhosas. Uma promessa de uma terra que emana leite e mel. Uma promessa de uma vida abundante. E Moisés diz assim: Obabe, vão conosco. Porque todas as promessas que nós vamos viver, nós queremos partilhar com você. Obabe, vão conosco. Para que você viva um tempo novo, uma nova história. Obabe, nós estamos vivendo um processo de libertação. Vão conosco. Obabe, eu encontrei com aquele que me deu esperança, que me deu vida, que me deu mudança e transformação. Vão conosco. Só que Obabe disse assim: eu não vou. Eu vou voltar para o meu povo. Eu vou voltar para viver a mesma história, a mesma vida, para continuar dando voltas em círculos, para continuar a viver a vida que eu estou adaptado. O que eu aprendo com isso, queridos? Sair da zona de conforto é um desafio. Sair do túnel de bosta não é fácil, não. Nem todo mundo toma a decisão. Porque para você tomar a decisão de sair desse lugar, você precisa se revoltar diante do lugar onde você está. Eu não falo se revoltar com pessoas, não, mas se revoltar com a situação. Dizer: chega, basta, eu não quero mais. E às vezes, queridos, nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos pedindo, nós estamos nos envolvendo. Nós estamos: Senhor, tem misericórdia, Pai. Pai, abre uma porta, Pai, abre isso. E Deus nos dá chaves, queridos. Só que o que adianta você dar a chave para alguém que não reconhece onde a porta está? Dar chaves para alguém que não reconhece onde que está a porta. Porque a única coisa que essa pessoa vai ter é a chave. Olha aqui. Eu tenho a chave. Eu tenho cadeados, eu tenho a chave, recebi a chave. Mas eu não consigo abrir o cadeado. Quantas pessoas que eu vejo que muitas vezes têm a chave da palavra. Isso aqui é uma chave. Meu Deus, isso aqui é a maior chave que existe na nossa vida. A maior chave está na palavra. Chave para transformação, chave para mudança, chave para impacto, chave para restauração. Só que às vezes você não sabe utilizar essa chave. Às vezes você não sabe utilizar da palavra do Senhor. Às vezes você está passando por situações, ao invés de usar a palavra, você usa a murmuração. Ao invés de usar a palavra, você utiliza voltar para o lugar onde você estava. Moisés disse para Obabe: estamos partindo para o lugar onde Deus nos prometeu que daria. Venha conosco. Você vai ser tratado igual um dos nossos. Você vai ser tratado igual um escolhido. Queridos, a proposta de Deus para nós hoje é: não perca a oportunidade. Eu não sei que oportunidade que você está tendo. Eu não sei o que está batendo na sua porta. Às vezes a oportunidade que Deus está te dando é de educar os seus filhos em tempo hábil, tão pequenininho ainda. Mas às vezes você fala: ai, não, ai, eu vou botar na creche, não, deixa com a babá, ai, eu não tenho paciência, eu não dou conta. Às vezes a oportunidade é essa que Deus está dando.
oportunidade de gastar tempo, de investir, de tomar conta. Dá trabalho? Dá muitos. Dá muito. E quando você vê alguém dizer que não dá trabalho é porque não educa, não toma conta. Porque educar filho dá trabalho e dá muito trabalho. Às vezes a oportunidade que Deus está te dando é de você mudar a sua forma de pensar. Às vezes a oportunidade que Deus está te dando, às vezes é uma porta financeira. Às vezes é uma ideia que Deus colocou no seu coração e você fala assim, ai, mas é muito difícil. Ai, mas vai dar muito trabalho. Ai, Senhor, abre as portas e o Senhor te dá uma ideia. Só que às vezes você não tem coragem de dar passos diante da ideia que Ele te deu. Fácil? Não, só todo mundo fazia, gente, se fosse fácil. É desafiador. Às vezes para colocar uma ideia para funcionar, você acorda mais cedo que todo mundo, você dorme mais tarde que todo mundo. Às vezes para você fazer a diferença no mercado onde você está inserido, você precisa, às vezes, estudar mais, gerar mais pressão em você. Só que eu sei de uma coisa, que no final, vale a pena. No final, essas pessoas entraram, não essas, mas aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que acreditaram no Senhor, aqueles que permaneceram firmados em uma promessa. Eles adentraram em uma terra que manava leite e mel. Eles entraram em uma terra que o Senhor entregou para eles. E o não perder a oportunidade é algo tão sério, queridos, que esse povo que Moisés está aqui trabalhando, um dia eu vou terminar com isso aqui, só para que você entenda. Essa palavra tem muita coisa nela. Muita coisa. Esse homem teve a maior oportunidade da vida dele. Ele não estava sendo chamado para qualquer coisa. Ele estava sendo chamado para caminhar com o povo mais poderoso da terra. Os escolhidos do Senhor. Esse homem, ele estava sendo chamado para se tornar uma liderança. Moisés disse para ele, olha, você entende de deserto? Seja um guia aqui no deserto para nós. Liderança. Ele não ia ser alguém a mais ali, não. Um posto seria dado àquele homem. Uma oportunidade bateu na porta dele. Mas ele disse, eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para minha zona de conforto. Eu estou voltando para o lugar onde eu estou adaptada. Eu estou voltando para o lugar que é mais prático, é mais fácil, eu já conheço. Não perca as oportunidades. Terminando, uma certa feita, Moisés, guiado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus, enviou 12 espias para observar a terra, para ver se ela era boa, para ver como essa terra era, porque o Senhor tinha garantido que era deles aquela terra. Os 12 espias, eles espionaram a terra. E eles viram gigantes naquela terra. Talvez para o lugar, para a oportunidade que Deus trouxe para você, você tenha visto gigantes. E o Senhor, Ele te diz assim, nenhum gigante fica de pé quando eu entreguei para você. Nenhum gigante fica de pé quando eu entreguei para você. Não tenha medo de gigantes. Não tenha medo de gigantes. Atrás de um gigante tem uma promoção. Atrás de um gigante tem uma recompensa. Quando os gigantes vierem, se posicione. Deus não te deu espírito de covardia. Te deu o espírito de coragem, de amor, de intrepidez, de autoridade. Se imponha, se coloque nesse lugar. Aquele povo, eles olham, eles fazem um mapeamento da terra e 10 espias
volta com um discurso de incredulidade. 10 espias, volta com discurso. Deus nos trouxe aqui para nos fazer morrer no deserto. Eles declararam com a boca deles. Eles declararam morte, falta, necessidade. Eles declararam. O que você tem declarado com a sua boca? 10 espias declararam. Mais 2 disseram: a terra é boa, subamos, possuamos a terra. O Senhor nos entregou. Nós vamos matar aqueles gigantes, nós vamos conquistar a terra. Mas o povo deu ouvidos aos 10 espias. E não aqueles 2 que estavam com a revelação de Deus. Houve toda uma situação. E Deus disse assim: pronto. Vocês declararam com a sua boca que vocês vão morrer no deserto. E eu quero dizer para vocês, vocês vão morrer no deserto. Mas os seus filhos, eu vou entregar a terra. Os seus filhos, eu vou entregar a oportunidade. Os seus filhos, eu vou levar para o lugar onde mana leite e mel. Naquele dia, queridos, aquele povo, presta atenção nisso. Naquele dia, aquele povo se arrependeu do que eles falaram. Aquele povo se arrependeu da estrutura que eles trouxeram. Eles se arrependeram do que eles difamaram a terra. Eles se arrependeram. E eles disseram: vamos possuir a terra. A gente se arrependeu do que a gente falou. Vamos possuir a terra. E o Senhor falou: não vá. Não vá. A porta fechou. O portal celestial fechou. A oportunidade que eu tinha dado para vocês fechou. Não vá, porque eu não sou com vocês. Um dia antes, Deus era com eles. Um dia antes, a oportunidade estava lá. Um dia antes, eles poderiam ter entrado em uma terra que manava leite e mel. E contar uma nova história, um novo tempo, uma nova vida para eles e para toda a sua casa. Mas aquilo que eles declararam, aquilo que eles falaram, um dia, o portal celestial fechou. E o Senhor falou: não sou mais com vocês. Não pode, não suba não. Eles subiram e levaram uma surra. E voltaram para peregrinar. 40 anos no deserto. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: não perca as oportunidades. Não perca os portais celestiais. Não perca as portas que Deus tem aberto. Não perca oportunidades. Estejam atentos. Qual é a oportunidade que Deus está deixando bater na sua porta? Qual é a palavra que Deus está te dando, que você está enrolando em responder? Qual é a oportunidade? Qual é a ideia que Deus encheu o seu coração? Qual é a oportunidade? Deus te trouxe aqui para dizer para você: não perca a oportunidade. Não perca esse portal celestial. O tempo de educar os nossos filhos é muito rápido, é muito breve. Não perca a oportunidade. Ser uma mulher sábia que edifica o lar é uma oportunidade. Não perca a oportunidade. Uma ideia criativa para você colocar ela em prática e se tornar talvez uma empresária, uma empreendedora que seja milionária, com uma empresa missionária para bancar um monte de missionário ao redor do mundo. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de cuidar da sua saúde. Não perca a oportunidade de trazer uma palavra de vida e de esperança para as pessoas. Não perca a oportunidade de orar em línguas, de declarar a palavra.
Não perca a oportunidade de acordar um pouquinho mais cedo para ter o seu tempo de intimidade com o Senhor. Não perca oportunidades. Eu finalizo aqui. Obabe disse, eu volto para casa. Eu não quero essa oportunidade. Que nós não sejamos como Obabe. Que nós possamos dizer, sim, Senhor, eu quero ir. Sim, Senhor, eu quero viver o teu plano. Sim, Senhor, eu quero viver o teu propósito. Eu não vou perder, Senhor, nenhuma oportunidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã. Que os nossos olhos se abram. Que toda escama, Senhor, caiam dos nossos olhos. Que nós não venhamos perder, Pai, nenhuma oportunidade. Oportunidade de educar os nossos filhos, oportunidade de ser esposas melhores, oportunidade de fazer a diferença, oportunidade de ministrar a tua palavra, oportunidade de orar, oportunidade de cuidar da nossa saúde. Senhor, quantas oportunidades o Senhor tem nos dado. Pai, não nos deixe, Senhor, ser como este homem que perdeu a oportunidade de viver junto ao povo de Deus, de ser uma liderança, de fazer a diferença, de colocar o seu nome na história. Oh, Pai, que nós possamos adentrar nas portas que o Senhor tem colocado na nossa frente. Senhor, nos ensina a utilizar as chaves, nos ensina a ser um canal de vida, de mudança, de transformação. Em nome de Jesus, nessa manhã eu coloco cada vida que está aqui presente. Senhor, e que elas saiam daqui para colocar em prática a tua palavra. Senhor, e que pessoas aqui possam ter uma mudança, uma transformação real e verdadeira. Que nesse dia chaves possam virar e um mover sobrenatural do Senhor possa alcançar lares, casas, famílias, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. E louvado e engrandecido é aquele que é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Quer dizer para você que você pode criar seu excepcional dia hoje, guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Para ouvir a voz dele, para se envolver com essa presença do Senhor. Tô indo para uma live agora da minha amiga Claudinha Teodoro, mega top, uma mulher incrível que eu amo demais. E se você quiser ir para lá, tá bom? Vai ser no perfil dela, mas daqui a pouco eu vou estar ao vivo, você já entra aí em nome de Jesus e vai ser um tempo muito, muito precioso. Quero avisar pra você, corre no meu feed lá, gente, tem uma postagem, curte, compartilha, comenta, nem que seja um foguinho em nome de Jesus. Por quê? Porque o algoritmo entende que isso aqui é importante, o algoritmo entende que esse perfil é importante e ele envia para outras pessoas, tá bom? Daqui a pouco vai estar no meu, o nome é Flávia Teodoro, tá bom? Outra coisa, gente, as inscrições da mentoria Transfigurados. Eu vou fazer Transfigurados, sabe por quê? Porque já tem um menino lá dentro. Está aberta, tá bom? Então, gente, não perca a oportunidade. Essa mentoria, ela é poderosa, é incrível e eu vou dizer pra você, é um processo de poder, né? Vou pegar a fala da minha aluna, é um processo de poder, de mudança, de transformação, de realinhamento da sua rota e muita cura na alma, muito desbloqueio emocional, muita transformação de mentalidade, muita reprogramação mental. E em nome de Jesus, né? Se Deus tem tocado ao seu coração, se empenhe, se esforce para que você faça parte dessa turma. E eu creio que vai ser sobrenatural, tá bom? Beijo no coração de vocês, até daqui a pouco. Já entra lá no de Flavinha.